Aí, meu povo, terceiro e último vídeo dessa semana e o meu amigo Holt está aqui comigo direto, fazendo suas participações aí. Bom, queridos, terceiro e último vídeo, vamos ver aqui em Mateus 12, do versículo 38, seguindo até o 44, o Holt está, o sinal de Jonas, né? O povo aqui começou a reconhecer que Jesus poderia ser o Cristo, o filho de Davi, o descendente de Davi, o Messias esperado, né? E os fariseus e saduceus, no caso, os fariseus e escribas começaram a criticar isso e a se levantar contra esse pensamento e posicionamento, tá bom? E então o que acontece? Mateus 12, verso 38 diz que alguns dos fariseus e mestres da lei disseram-lhe, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Perversa e adúltera. Adúltera é quem comete adultério. Então ele está chamando esse povo todo de idólatra, que quebrou a aliança, que é infiel. 39, parte B diz, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul, a rainha de Sabá, né, se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e como não encontra, ele diz, voltarei para a casa de onde saí. E chegando, encontra a casa desocupada, varrida, toda em ordem. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Olha bem, geração perversa e adúltera. O que Jesus está dizendo aqui é que iria piorar a situação. O segundo estágio, ou o segundo estado, seria muito pior. Jesus está expulsando demônios, ele diz que é pelo poder do chefe dos demônios. E aí, se aquela geração não se converte, vai vir um negócio pior, e veio. A destruição veio no ano 70 de Cristo. No ano 70. Jerusalém foi destruída, mais uma vez, pelos romanos dessa vez, né? Tá bom? A verdadeira família. Mateus 12, verso 46, diz que Jesus estava falando à multidão quando a sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém disse para ele assim, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Verso 48 de Mateus 12. Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3, verso 31 ao 35 é a mesma narrativa. E Lucas 8, do versículo 19 ao 21, também é a mesmíssima coisa, tá bom? A mesmíssima narrativa. Então, Jesus falando ao povo, reunindo na praia, parábola do semeador, Mateus capítulo 13, do versículo 1, vai seguindo aí direto até o 22, seguindo, diz, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, reunindo-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo, o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 160 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande abundância ou quantidade. Agora, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os ouvidos, fecharam os seus olhos, e se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Isso está em Isaías 6, versículo 9 e 10. Agora verso 16 de Mateus 13. Diz assim: mais felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, estão vendo, mas não viram. Ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arrebata ou lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado na beira do caminho. Quanto ao que foi semeado no terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida, o engano das riquezas, sufocam, tornando-a infrutífera. Finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita a 100, 70 e a 30 por um. Bem, a mesma narrativa em Marcos 4, 1. Vai falar da parábola do semeador, meu povo. A página 1055 e 1056. Também Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao 18. Bom, mas em Lucas, no capítulo 8, vai falar aqui um acréscimozinho. Verso 16. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-se num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. E de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. E aí a parábola da semente, Marcos 4, versículo 26, vai dizer o seguinte. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. De noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espigas, né? Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Ok? E vai seguir falando sobre a parábola do joio. Mateus 13, verso 24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Isso foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. E então os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeamos boa semente em teu campo? Então, de onde veio o joio? Verso 28. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: Senhor, quer que tiremos o joio, no caso? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Pois é, gente, essa
parábola, né, do joio, do trigo e do joio, deixa bem claro para nós. O Gold estava aqui. Deixa bem claro para nós que, assim, existe um tempo para tudo. Algumas pessoas, é normal, é comum, todos nós passamos a aflição, queremos que o Senhor tire logo de nosso meio aí o joio, né? O joio. O joio tem o formato do trigo, é tudo direitinho, mas eu não conheço pessoalmente. Algumas pessoas dizem que a diferença do joio para o trigo é visível, é que quando chega na época da colheita, quanto mais maduro o trigo está, mais ele curva. O joio não curva como o trigo se curva. A outra diferença é que a essência, né? O trigo produz alguma coisa que dê para a gente se alimentar, o joio não. Presta não. Não vale nada. Então a gente, na maneira imediatista de ser, a gente quer arrancar, mas a palavra diz que não, peraí. Quando chegar a época da colheita, fica melhor de saber o que é o que é trigo e o que é joio. Então, na época da colheita, que for joio, vai queimar junto com a palha do trigo, né? O Salmo 1 diz sobre o vento que leva a casca ou a palha, o vento que a palha espalha, tá? Valeu. Vamos lá então, continuando aqui outras parábolas de Jesus em Mateus 13, verso 31, parábola do grão de mostarda. Também está em Marcos 4, verso 30 e 31, certo? Diz assim: e contou-lhe outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma em uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer seus ninhos em seus ramos. Certo? É isto aí. Outra parábola do fermento, Mateus 13, verso 33, diz: contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Mateus 13, 34. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábola, nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso está Salmo 78, verso 2, se eu não estiver enganado. Vamos dar seguimento aqui. Marcos 4, verso 33 diz que muitas outras parábolas semelhantes Jesus lhes anunciava, com muitas outras parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podia receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Ok? Gente, na próxima semana, se Deus quiser, a gente tem mais Comente Bíblia para você.